Seja muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, eu sou o Heitor, e hoje nós falaremos sobre a 12ª catequese da Teologia do Corpo, aqui na companhia da nossa canequinha da Lolec, que tem link aqui na descrição. E diferente das outras catequeses em que eu trago os outros conteúdos ao final ou lá no meio, fazendo ali uma intersecção ou uma condução para um pensamento diferente, hoje a gente vai começar com um poema da Adélia Prado, que se chama O Modo Poético. Porque a gente vai partir de alguns assuntos que estão aqui, muito bem expressos por ela, com seu modo poético, para que a gente chegue ao objetivo que o próprio São João Paulo II nos propunha para esse momento e para essa catequese, que é lidar com o tema da vergonha, do pudor. O modo poético. Quando se passam alguns dias e o vento balança as placas numeradas na cabeceira das covas e bate um calor amarelo sobre inscrições e lápides, e quando se olha os retratos e se consegue dizer com límpida voz: ele gostava deste terno branco, e quando se entra na fila das viúvas batendo papo e cabo de sombrinha, é que a poeira misericordiosa recobriu coisa e dor. Deu o retoque final. Pode-se compreender de novo que esteve tudo certo, o tempo todo, e dizer sem soberba ou horror: é em sexo, morte e Deus, que eu penso invariavelmente todo dia. É na presença dele que eu me dispo, e muito mais. Dele que não é pudico, e não se ofende com as posições no amor. Quando tudo se recompõe, é saltitantes que nos vamos cuidar de horta e gaiola. A mala, a cuia, o chapéu enchem o nosso coração como uns amados brinquedos reencontrados. Muito maior que a morte é a vida. Um poeta sem orgulho é um homem de dores. Muito mais é de alegrias. A seu cripto modo anuncia, às vezes, quase inaudível em delicado código: cuidado, entre as gretas do muro está nascendo a erva. Que a fonte da vida é Deus, há infinitas maneiras de entender. Adélia Prado. E nesse poema ela nos apresenta algo que passa desapercebido por nós muitas vezes. Deus não se envergonha diante de nós. E nós, diante dele, não deveríamos nos envergonhar. E isso nos remete, de modo inevitável, de modo inafastável, àquela experiência do homem e da mulher, lá no Gênesis, logo após o pecado original. Eu não vou entrar nesse ponto, eu vou deixar que o próprio São João Paulo II entre, e aí, com a catequese, a gente avança. Quarta-feira, 19 de dezembro de 1979, plenitude personalista da inocência original. Que vem a ser a vergonha e como explicar a falta dela no estado de inocência original, na profundidade mesma do mistério da criação do homem como varão e mulher? Das análises que agora se fazem da vergonha, e em especial do pudor sexual, deduz-se a complexidade dessa experiência fundamental em que o homem se exprime como pessoa, segundo a estrutura que lhe é própria. Na experiência do pudor, o ser humano tem a sensação de temor diante do segundo eu. Assim, por exemplo, a mulher diante do homem. Sendo isso, substancialmente, temor quanto ao próprio eu. Pausa. Aqui a gente já tem o primeiro grande impacto dessa catequese. A certeza de que esse pudor, a vergonha que ocorre, que surge no momento em que o homem e a mulher se percebem nus diante um do outro, são, na verdade, uma vergonha referente à própria condição também. Não se limita à figura e à nudez do outro, mas está enraizada na própria nudez, está presente na própria nudez. O São João Paulo II vai avançar nisso, então a gente vai prosseguir. Com o pudor manifesta o ser humano quase instintivamente a necessidade de afirmação e da aceitação deste eu, segundo o seu justo valor.
Experimenta-o ao mesmo tempo, não só dentro de si mesmo, mas também externamente, diante do outro. Pode-se dizer, portanto, que o pudor é experiência complexa, também no sentido de que, quase afastando um ser humano do outro, a mulher do homem, ele procura, ao mesmo tempo, a aproximação pessoal de ambos, criando para ela base e nível convenientes. Pela mesma razão, tem ele significado fundamental quanto à formação do ethos na convivência humana, e em particular na relação homem-mulher. A análise do pudor mostra com clareza a profundidade com que ele está radicado precisamente nas relações mútuas. Quão exatamente exprime as regras essenciais à comunhão das pessoas. E, ao mesmo tempo, quão profundamente toca as dimensões da solidão original do homem. Aparecer a vergonha na narração bíblica seguinte, no capítulo 3 do Gênesis, tem significado pluridimensional e a seu tempo convir-nos a retomar-lhe a análise. O que significa, por outro lado, a original falta da mesma em Gênesis 2:25? Estavam ambos nus, mas não sentiam vergonha. São João Paulo II está nos dizendo aqui que essa vergonha, esse pudor, tem essa natureza complexa, como nós dizíamos lá no início da catequese. Se refere ao homem enquanto homem, propriamente dito, e a sua nudez, a sua condição, mas também se refere ao outro, e que, por ser uma condição de natureza complexa, naturalmente tocaria a nossa forma de nos relacionarmos. É necessário começar por estabelecermos que se trata de verdadeira não presença da vergonha, e não de uma carência ou subdesenvolvimento dela. Perceba, antes dessa relação de pecado, antes da destruição da percepção de nós mesmos e do outro, a vergonha sequer existia. Não podemos aqui defender, de algum modo, uma primitivização do seu significado. Portanto, o texto de Gênesis 2:25 não só exclui decididamente a possibilidade de pensar numa falta de vergonha, ou seja, numa impudicícia, mas ainda mais exclui que ela se explique mediante a analogia com algumas experiências humanas positivas, como, por exemplo, as da idade infantil ou da vida das chamadas populações primitivas. O que o São Paulo II está dizendo aqui? É que não é correto aplicar a esse contexto de inexistência da vergonha um comportamento encontrado em populações primitivas ou algo que as crianças fazem, né? Porque naturalmente você vai assimilar a postura da criança a algo mais puro, como se essa pureza pós-pecado original não tivesse sido maculada. As palavras do Gênesis 2:25 não, foi um pouquinho antes, né? Tais analogias são não só insuficientes, mas podem mesmo desiludir. A palavra de Gênesis 2:25, não sentiam vergonha, as palavras não exprimem carência, mas, pelo contrário, servem para indicar especial plenitude da consciência e da experiência, sobretudo a plenitude de compreensão do significado do corpo, ligado ao fato de estarem nus. O que São Paulo II está dizendo aqui? É que eles sabiam que estavam nus, eles entendiam a própria condição, eles sabiam que estavam completamente expostos diante do outro. A grande questão é que, naquele momento, isso não apresentava nenhum problema. Isso não era motivo de nenhuma queda. Isso não era motivo de nenhuma possível distorção. Porque não havia pecado que motivasse esse modo de pensar. A existência da vergonha posterior à vinda do pecado ao mundo foi necessariamente atrelada à vinda do pecado ao mundo, né? Não foi só uma descoberta posterior, é uma consequência da condição de pecado. E aí a gente prossegue. E assim se deve compreender e interpretar o texto citado, testemunha a continuação da narrativa já vista, na qual o aparecer da vergonha e, em particular, do pudor sexual, está relacionado com a perda daquela plenitude original.
Pressupondo, pois, a existência do pudor como experiência de confim, ou seja, de um limite, devemos perguntar-nos a que plenitude de consciência e de experiência, e em particular, a que plenitude de compreensão do significado do corpo corresponde o significado da nudez original, de que fala Gênesis 2:25. São Paulo II está dizendo aqui que a nudez, ela nos explica plenamente o significado do corpo. E, uma vez afetada pela vergonha, nós estamos também limitados na nossa capacidade de compreensão do corpo em sua completude. Para responder essa pergunta, é necessário ter presente o processo analítico até agora seguido, que se baseia no conjunto da passagem já vista. Em tal contexto, a solidão original do homem manifesta-se como não identificação da própria humanidade com o mundo dos seres vivos, animais, que o circundam. Essa não identificação, em seguida à criação do homem como varão e mulher, cede o lugar à feliz descoberta da própria humanidade com o auxílio do outro ser humano. Assim, reconhece e reencontra o homem a própria humanidade com o auxílio da mulher. Ao ver a mulher, ao enxergar a mulher, o homem entende que há ali complementariedade. Aquilo que nós já falávamos nas primeiras catequeses, catequese número 2, catequese número 3. Este ato de ambos realiza ao mesmo tempo uma percepção do mundo que se atua diretamente através do corpo, carne da minha carne. E tal ato é a fonte direta e visível da experiência que chega a estabelecer a unidade dos dois na humanidade. Por isso, não é difícil compreender que a nudez corresponde àquela plenitude de consciência do significado do corpo, que deriva da percepção típica dos sentidos. É lícito, é correto pensar nessa plenitude usando categorias de verdade do ser ou da realidade, ou seja, perceptíveis pela realidade, a partir da realidade. E pode dizer-se que o homem e a mulher eram originalmente dados um ao outro, precisamente segundo tal verdade, enquanto estavam nus. Isso é sensacional, porque São João Paulo II está nos mostrando que a nudez original era parte do presente, do dom com o qual o próprio Deus presenteia homem e mulher. A comunhão original pretendida por Deus para o homem e para a mulher compreendia a nudez, porque a nudez expunha a completude da obra que ele mesmo havia realizado. E isso foi dolorosamente alcançado pela experiência de pecado original. Vamos voltar. Na análise do significado da nudez original, não se pode, de maneira nenhuma, prescindir desta dimensão. Não dá para esquecer isso. Participar na percepção do mundo no seu aspecto exterior é fato direto e quase espontâneo, anterior a qualquer complicação crítica do conhecimento e da experiência humana, e parece estreitamente unido com a experiência do significado do corpo humano. Já assim, se poderia perceber a inocência original do conhecimento. Todavia, não se pode descobrir o significado da nudez original considerando só a participação do homem na percepção exterior do mundo. Não se pode estabelecer esse significado sem descer ao íntimo do homem. Gênesis 2:25 introduz-nos exatamente neste nível e quer que nós procuremos nele a inocência original do conhecer. De fato, é com a dimensão da interioridade humana que se tem de explicar e mediar aquela especial plenitude da comunhão interpessoal, que levava o homem e a mulher a estarem nus e não sentirem vergonha. Ou seja, é a intimidade mais profunda do homem na sua condição original que vai explicar a nudez. E essa explicação da nudez é o que se opõe à vergonha vinda depois de todos esses acontecimentos. O conceito de comunicação, na nossa linguagem convencional, quase desapareceu devido à sua mais profunda e original matriz semântica.
fica ligado, sobretudo, à esfera dos meios, quer dizer, na maior parte, ao que serve para o entendimento, para a troca e aproximação. Por outro lado, é lícito supor que, no seu significado original mais profundo, a comunicação estava e está diretamente relacionada com os sujeitos comunicantes, precisamente baseados na comum união existente entre eles, quer para atingirem, quer para exprimirem uma realidade que é própria e de interesse, só na esfera dos sujeitos pessoas. São Paulo II está dizendo que comunicar é tornar comum a partir de quem comunica. Um sujeito comunica a outro e os dois tornam comum aquilo que lhes é de interesse. De fato, exprime a pessoa na sua consciência ontológica e existencial, que é alguma coisa mais que o indivíduo e, por conseguinte, exprime o eu humano pessoal, que funda, a partir de dentro, a sua percepção exterior. Isso aqui é complexo e merece um minutinho da nossa atenção. Porque perceba, São João Paulo II está nos dizendo, desde o início dessas nossas conversas, que o corpo humano comunica, revela a pessoa. Não por acaso o homem percebe a complementariedade que lhe é dada de presente ao ver o corpo da mulher, que comunica a imagem e semelhança de Deus, da mesma forma que o corpo do homem comunica a imagem e semelhança de Deus para ela, e os dois ali se entendem. O que ele está dizendo é que a comunicação dos corpos não é meramente dos corpos, porque quem recebe essa comunicação é dotado de uma profundidade e de uma singularidade capaz de perceber naquele corpo não só aquela casca, não só aquela imagem que poderia ser simplesmente desenhada ou esculpida numa madeira, mas ela estava presente e viva na mesma dimensão de profundidade e dignidade daquele que recebia aquela comunicação e que se comunicava também. O que São João Paulo II está nos dizendo é que a comunicação do corpo, dos corpos um para o outro, não se limita à imagem, à beleza percebida pelos olhos, mas alcança a plenitude de quem comunica, alcança a plenitude de quem recebe. E assim o que é de comum pode ser transmitido e recebido de um para o outro. Vamos mais, porque esse tema é sensacional. Toda a narrativa bíblica, e em particular o texto javista, mostra que o corpo, através da própria visibilidade, manifesta o homem e manifestando-o faz de intermediário, isto é, faz que o homem e a mulher desde o princípio comuniquem entre si segundo aquela communio personarum, ou seja, comunhão de pessoas, querida pelo Criador exatamente para eles. Só essa dimensão, ao que parece, nos permite compreender de modo apropriado a significação da nudez original. Ou seja, a nudez tinha sentido de comunicar a completude do homem a partir desse primeiro elemento, que era o corpo, que gerava essa identificação e que chamava para o interior. A este propósito, qualquer critério naturalista está destinado a falir, ao passo que o critério personalista pode ser de grande auxílio. Ou seja, a gente não está falando aqui da nossa condição natural, animal, biológica puramente, mas a gente está falando da condição personalista, ou seja, da pessoa que engloba tudo isso num pacote completo. Gênesis 2:25 fala certamente de algo extraordinário que está fora dos limites do pudor conhecido pelo trâmite da experiência humana e, ao mesmo tempo, decide da especial plenitude da comunhão interpessoal, radicada, enraizada no coração mesmo daquela comunhão, que é assim revelada e desenvolvida. Em tal relação, as palavras não sentiam vergonha podem significar somente uma original profundidade em afirmar o que é inerente à pessoa, o que é visivelmente feminino e masculino, através do que se constitui a intimidade pessoal da comunhão recíproca, em toda a sua radical simplicidade e pureza. Ou seja, só faz sentido pensar a nudez como um elemento presente de modo natural ali, se ela for compreendida de modo completo, não como uma nudez pura e simples,
mas como uma nudez que comunica a pessoa. A essa plenitude de percepção exterior, expressa mediante a nudez física, corresponde à interior plenitude da visão do homem em Deus. Isto é, segundo a medida da imagem de Deus. Segundo essa medida, o homem está verdadeiramente nu, antes ainda de o reconhecerem. Temos ainda de, nas próximas meditações, completar a análise deste texto tão importante. Esse texto merece ser lido e relido com muita calma e cuidado. Por isso eu peço insistentemente que você volte a ler essa catequese para além desse nosso momento aqui. Para que a gente encerre, eu quero te chamar de novo para o poema da Adélia, com o qual nós começamos. E ali nós temos uma expressão muito bonita daquilo que foi apresentado para nós aqui. É na presença dele, e aqui ela está se referindo ao próprio Deus, que eu me dispo. E muito mais, dele que não é pudico, não se ofende com as posições do amor. Ela está dizendo aqui que esse Deus que nos conhece, tal como ele mesmo nos fez, não teria motivo para se envergonhar daquilo que ele mesmo fez. A nossa condição corpórea foi desejada por Deus. E se há algo de errado naquilo que essa nossa condição corpórea expressa, não vem de Deus. Não é dele, nem nele que se origina. Não por acaso ela diz, no verso anterior a esse que eu li, é em sexo, morte e Deus que eu penso invariavelmente todo dia. Porque são elementos que compõem a nossa condição, porque nós fomos criados, exceto a morte, né? Mas a imagem dos nossos corpos comunica a Deus. A união esponsal, sexual, é parte do que nós somos, porque é o que nos coloca em comunhão com o desejo de Deus de nos multiplicarmos, de gerar vida e fazer com que a nossa imagem, que é a imagem de Deus, se perpetue dominando a criação. A morte, se no primeiro momento, bem como consequência do pecado, redimida em Cristo, assunto que a gente vai falar daqui a algumas catequeses, redimida em Cristo, nos remete ao encontro com Ele, aquele encontro que passou a ser o objetivo, uma vez que o pecado nos apartou dele nessa vida. Então, quando a Adélia diz que pensa invariavelmente em sexo, morte e Deus, ela está se referindo à própria condição original. Ela está se referindo àquilo que o seu corpo comunica e que foi criado para expressar, nos desejos que o próprio Deus semeou nos nossos corações e que nós distorcemos, não ele. E principalmente, pensando no limiar da nossa vida, que vai se tornar encontro com Deus, se nós voltarmos o nosso olhar para o outro limiar, para rompermos o limiar anterior do pecado. E assim desejarmos com os nossos corpos comunicar a Deus, ver na comunicação do outro a comunicação desse Deus, como o próprio São Paulo II nos ensinou aqui. Não se trata de ver a casca e perceber a casca e se sentir seduzido pela casca. Trata-se de receber a comunicação do outro e comunicar-se para que essa comunicação eleve um e outro à comunhão que o próprio Deus sonhou. Mas aí, para avançar, para além disso, a gente precisa da próxima catequese. Eu espero que esse momento tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Leia a catequese, leia a Adélia Prado, leia tudo junto. Caneca da Cruz Não Se Desce, da Lolec, com o link aqui na descrição. Até a próxima.